Nós vamos começar agora a aula número 12 do curso de Excel 2010 básico da Aprender Web. Nesta aula você vai aprender o quê? Você vai aprender a alterar o alinhamento da sua célula e com isso obter outras orientações de texto que permitirão que você crie planilhas com um melhor aspecto visual. Formatar o alinhamento de um texto é algo extremamente simples de se fazer. Primeiramente, nós temos que entender o que é o alinhamento. Então, mais uma vez, eu vou utilizar o texto Aprender Web, que quase não foi utilizado nesse curso, não é verdade? Então, eu tenho aqui meu texto e quando eu aumento a largura da coluna, eu vejo que ele sempre está disposto com o alinhamento à esquerda da célula. Isso é padrão no Excel. E aí nós podemos o quê? Centralizar e alinhar à direita. Então, como que eu faço isso? Eu clico na célula, venho aqui, por exemplo, e centralizo. Tá vendo só? Ou então alinho à direita da minha célula. E aí o que acontece? Isso aqui já é conhecido pela maioria dos usuários, que é algo, por exemplo, que todo mundo que já usou o Word, por exemplo, que é mais comum até do que o Excel, já utilizou, que é centralizar, alinhamento à direita, alinhamento à esquerda. E para cada planilha você tem que ver qual que é o alinhamento mais indicado. Agora que nós já vimos essa forma simples, vamos ver quais são as formas avançadas de trabalhar o alinhamento de uma célula. Para que nós possamos agora ver o alinhamento vertical de uma célula, nós vamos primeiramente aumentar a altura dela. Tá vendo só? Então aqui eu tenho uma célula, tá vendo? Bem grande, e o meu texto está bem aqui embaixo. Por que isso? Porque o alinhamento vertical dessa célula, ele está para se alinhar abaixo. Tá vendo só? Então eu tenho outras opções aqui, ó, alinhar acima e alinhar no meio. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui alinhar no meio. Tá vendo só que é o mais adequado para quando você tem células muito grandes. Então, por exemplo, eu posso até aumentar o tamanho aqui, ó, que ele vai ficar bem interessante. Olha só, vamos mudar a cor aqui também, né? Olha só que interessante que ficou. Caso eu quisesse alinhar em cima, era só clicar aqui. Tá vendo? Ó? E aí vai das necessidades. Como eu disse, o mais utilizado e o mais adequado é o centralizado. Mas você tem a opção inferior, centralizado e acima. Então vamos manter por enquanto aqui no centralizado. Aí, o que acontece? Nós, por enquanto, só vimos como alterar o alinhamento horizontalmente e verticalmente, não é verdade? Só que o Excel nos fornece algumas formas de alinhar o texto bem diferenciadas, como, por exemplo, inclinar o texto no sentido anti-horário, só que aí ele ficou muito grande, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui, tá vendo? Alinhar no sentido horário. Depois eu posso clicar aqui, ó, texto vertical, e eu vou diminuir de novo para a gente poder enxergar. Tá vendo? Só que ficou bem pequenininho, né? Eu vou aumentar essa altura aqui para a gente poder visualizar com um tamanho melhor. Tá vendo? Posso girar ele para cima. Posso girar ele para baixo. Tá vendo? Então você só mantém o seu texto num único alinhamento, que é, no caso, o vertical e o horizontal, se você quiser. Tá bom? Por quê? Porque você possui outros tipos de orientações que podem alterar muito o tipo de visualização da sua planilha, porque o seu texto passará a ter alinhamentos diferenciados. Com isso, nós finalizamos esta aula sobre alinhamentos no Excel, onde nós aprendemos a alterar os alinhamentos horizontais, verticais e também utilizar alinhamentos diferenciados, que permitem utilizar textos inclinados, textos verticais e até mesmo textos girados.